Olá, domingo, dia 14 de junho de 2020. Mais uma vez nos encontramos para rezar a palavra e mais uma vez agradeço a você inscrito em nosso canal. Você que ainda não fez, vai lá, faça a sua inscrição, continue a deixar os seus comentários. Lembro que ainda estou em dívida com muitas pessoas em retribuir os agradecimentos que lá se encontram. Mas aproveito aqui para dizer muito obrigado a você pelas mensagens e muito obrigado, sobretudo, pela unidade. Esse é o nosso papel, fazer com que a palavra de Deus chegue a tantos corações. Assim, querido irmão, minha querida irmã, neste 11º domingo do tempo comum, o evangelho proposto para nós está em Mateus, capítulo 9, versículo do 36 até o capítulo 10º, versículo 8º. Isso mesmo. Começa no capítulo 9, versículo 36, e vamos até o capítulo 10º, versículo 8º. Jesus que chama os 12 e os envia. A palavra de hoje, muito forte, completamente entrelaçada com a primeira leitura, que é um trecho do livro do Êxodo, quando Deus inicia uma aliança com o seu povo. E a celebração de hoje, a liturgia de hoje, por meio dessa palavra, nos convida a entendermos que nós somos uma nação de sacerdotes, um povo convidado à santidade. O evangelho que Jesus, quando chama os 12, percebe que o povo é como ovelha sem pastor. Assim, queridos irmãos, a palavra de Deus hoje nos coloca diante deste grande mistério. Se lá no Antigo Testamento Deus já se apresenta como o Deus de um povo, que convida este povo para ser um povo servo, um povo santo, e vale lembrar mais uma vez que a santidade da qual a palavra de Deus fala, muitas vezes passa muito distante do que nós compreendemos. Às vezes temos uma imagem de santidade muito fantasiosa, mas quando Deus convida o povo a ser uma nação santa, ou seja, um povo que pertence a Ele, e ao pertencer a Ele, sendo um povo de sacerdotes que viva próximo dEle. E vivendo próximo dEle só é possível um povo que pratique a justiça, um povo que seja coerente com aquilo que anuncia. Assim nós construímos a santidade. Deus entende que para o seu povo ser santo tem que construir e lutar pelo seu projeto. Palavra essa que depois ficará de maneira muito clara na ação de Jesus, quando anuncia o reino. Assim, a igreja, como diz o próprio missal cotidiano, este povo que é a igreja tem por chefe Cristo, tem por condição a dignidade e liberdade dos filhos de Deus, nos corações dos quais habita o Espírito Santo. Tem por lei o novo preceito de amar como o próprio Cristo nos amou. Tem por fim o reino de Deus a ser dilatado por toda a terra. É para toda a humanidade um germe de unidade, de esperança, salvação, é instrumento de redenção para todos e caminha rumo à cidade futura. É sacramento visível dessa unidade de salvação. Inclusive, nos vai lembrar a Lumen Gentium. O novo povo sacerdotal, a igreja, não é uma entidade separada do mundo, fechada em si mesma. Igreja e mundo se entrecruzam. A igreja está no mundo e aí desempenha a sua missão, e o mundo não pode atingir sua plena realização se a igreja não fermentar com o espírito do evangelho. Assim, essa missão, quando falamos da igreja como um todo, significa que para cada um de nós, onde nós estivermos, devemos ser esse grande sinal. E aí, queridos irmãos, não há como hoje rezar essa palavra e não trazê-la para as dores do nosso país. Já passamos das mais de 42 mil mortes neste país. E a Igreja do Espírito Santo, as 4 dioceses da nossa província eclesiástica, a Diocese de São Mateus, Colatina, a Arquidiocese de Vitória e a nossa Diocese de Cachoeiro de Itapemirim, se faz solidária a todo o povo. Hoje, em todas as nossas igrejas, ao meio-dia, os sinos tocam. Tocam não para celebrar uma festa, mas para fazer unidade com as vidas perdidas e ao mesmo tempo na esperança da ressurreição. A palavra de Jesus, quando fala de um povo como sem pastor, a igreja neste momento não quer comungar da indiferença das autoridades federais deste país.
A igreja não quer fazer unidade com um poder corrompido, onde nenhuma mensagem de solidariedade às famílias sofridas se tem neste país. Penso que, como seres humanos, de fato, olhando politicamente falando, estamos como ovelhas sem pastor. Por isso, a igreja, assumindo o seu papel coerente e correto, faz unidade com todos esses sofridos. E assim não há como nós, como cristãos, olharmos ao nosso redor, olhar para os rumos que este país tem tomado e simplesmente sermos coniventes ou mudos a isso. Não é possível pertencermos ao Senhor e termos atitudes tão distintas do seu projeto. Diante da dor de tantos, hoje queremos verdadeiramente assumir que somos uma nação santa, um povo de sacerdotes. Para isso, o mínimo que podemos fazer para manifestar essa presença sagrada em nós é sermos solidários a tantos sofridos. Que o Senhor nos dê a graça de alcançar e responder a este seu chamado. Por isso, meu irmão, que neste domingo faça uma revisão de vida e abra os teus ouvidos aos apelos de Jesus e não aos apelos de outras vozes que te desviam do verdadeiro Mestre. Que sejamos discípulos, uma nação santa, um povo de sacerdotes. Paz e bem para você.